Ricardinho Martins, demorou para mandar o Ricardo Sapinto embora? Demorou para o Sapinto cair no Vasco, ele já estava balançando há um bom tempo, né? Não vinha conseguindo fazer o time do Vasco evoluir, muito pelo contrário, o Vasco piorou nas mãos dele. Agora é o seguinte, o Vasco tem que sair no mercado e procurar um treinador que vai montar uma retranca e o Vasco jogar pela bola vadia para tentar escapar do rebaixamento. Você está sugerindo ele? Você está sugerindo ele? O Celção? Eu não acho que o Celso Juarez Rotti, esse aí não dá mais, né? Esse aí já está um bom tempo desempregado. Eu particularmente não gosto do Celso Rotti, nem como treinador, nem como pessoa. Eu acho que esse aí já foi, já passou. O último trabalho dele no Coritiba foi horroroso, inclusive cornetado por quem estava lá jogando, que era o Alex. Tem que procurar, Luiz, algum treinador que vai fazer esse Vasco se defender, cara, e jogar a bola no cano lá e fazer o gol. Porque o Vasco corre sério risco de cair para a segunda divisão. Eu tô tentando buscar o nome aqui. Eu não sei, cara. Eu não sei se o Zé Ricardo é o melhor nome para esse momento. Dorival Júnior também acho que não é o melhor nome para esse momento. O Vasco vai ter que encontrar alguém no mercado aí retranqueiro, daquele que fecha o time para o time não tomar gol. Não sei, cara, como é que tá o Luxemburgo. O Luxemburgo ano passado foi bem no Vasco. Ele tá recuperado aí do Covid. De repente o Luxemburgo pode ser o nome porque ele conhece a grande maioria dos jogadores que lá estão, hein? Esse é um ponto interessante, né? Porque realmente foi um trabalho dentro do perfil que o Vasco tinha na temporada, um trabalho bem ok, né? E aí, Mauro, assim, é aquilo que a gente fala, e eu não vou aqui classificar, porque é a questão da qualidade e do encaixe com o time. Veio um técnico estrangeiro, tentou-se algo que parecia ser o caminho a ser seguido naquele momento, mas o casamento não funcionou. O grande, assim, eu vou tentar ser engenheiro, vou tentar que você seja melhor, não eu, você, engenheiro de obra pronta agora. Vamos olhar para trás e tentar descobrir se o erro foi lá na demissão do Ramon ou se foi na escolha do Sapinto. Qual erro foi mais importante para você? Obviamente estão atrelados, né? Mas qual que você acha que foi o erro que pesa mais nesse momento do Vasco? Ótima questão, Luizinho. Para mim é a demissão do Ramon. É um dos maiores absurdos dos últimos tempos. E olha que concorre com uma eleição que acabamos de fazer. Não é fácil. Aliás, é um bom tema aí para nós. Assim, grandes absurdos. Falando sério, vale uma estafeta mesmo. A gente elencasse os 10 maiores. Assim, não são poucos, né? São quase que semanais, para não dizer diários, né? Estamos falando só no campo de futebol. Outros, então, não dá nem para isso é bom, Mauro, porque a roda gira, entendeu? Isso é bom para todo mundo. Não, claro. Assim, o Ramon era óbvio que era um erro, né? Mas depois no CRB, cara, não, mas era óbvio que era um erro. O Ramon estava extraindo muito mais futebol que o Sapinto não extraiu e se imaginava que não fosse extrair, né? Então o Ramon, o Sapinto segue não sendo o treinador do Vasco. Acho que nunca foi. Nada contra, mas também nem nada muito a favor. E mais, ainda nessa coisa, não precisamos de um estrangeiro. Bom português, claro, pela ligação histórica, não é por aí. Não vou dizer que o Sapinto, no início de trabalho, com o elenco um pouco mais qualificado, com menos problemas institucionais e financeiros, com eleição, ele não fizesse um trabalho melhor. Trabalho melhor do que ele fez, certamente ele pode fazer com qualquer coisa, até com o time do Esporte Interativo versão São Paulo, porque do Rio de Janeiro é outra coisa, é um campeão de São Paulo. A referência de velocidade, por exemplo, é o Pretzel pela ponta direita. Não, é um exagero, evidente. Mas, enfim. Mas, de repente, sei lá, era um bom nome pro Vasco. Tá terrível, assim, tá terrível. Então, o maior erro foi o Ramon. Acho que foi outro infelicidade o Sapinto. Talvez tenha demorado. Aí a resposta que eu tenho aqui já na minha plaquinha, se eu usar a placa, é sei lá quem é o próximo treinador. Não tenho a menor ideia, tá? Pareço o dirigente do Vasco, não tenho a menor ideia. Mas é triste, porque assim, a ideia do Ricardinho é óbvia, não no sentido de uma crítica, mas é um fato. Dá uma fechadinha na casa, para de perder e aí vê o que acontece, até porque tem um cara iluminado, inspirado, tem um Van Basten pelos momentos do Vasco, que é o Cano. Lucha não serve, Maurão? Então, eu ia chegar nele. Cara, precisa ver exatamente até a condição de saúde. Claro que está se recuperando e tal, mas seria um nome interessante, com uma outra característica, outra proposta e tal, porque ele realmente fez um trabalho muito bom pelas limitações que o Vasco já tinha no ano passado. Pode ser. O Zé Ricardo eu acho um bom treinador também, mas está num momento de carreira que fala, cara, será que toda hora eu vou apagar uns incêndios aqui, nem sempre dá para apagar? Você acha que o Luxemburgo teria estofo, precisa ver se ele vai querer também, e é natural que de repente ele não queira, não é fugir, né?
E porque o convite do Vasco da Gama, e numa situação que, se não der certo, gente, você não pode cobrar. Quem vier assumir, se vier o Guardiola, se vier o Klopp, vier o Otto Glória, vier Antônio Lopes, aí pegando grandes nomes da história do Vasco, Flávio Costa e tal, você, é dificílimo, né? Então você tem que entender isso. Mas, cara, assim, eu tô enrolando aqui porque é desanimador, desalentador, e assim, e só de novo, né, pra gente falar, que a gente tem falado bastante. Em 17, a moda foi interinos que subiram como Carille. 18, veteranos vencedores como Filipão. 19, estrangeiros. A moda em 20. Aconteça o que vier a acontecer, mas deve acontecer coisas boas. A moda é a permanência de um trabalho extremamente criticado, como foi, ou permanência de um trabalho com potencial como o do Fernando Diniz. Como o Vasco não se encaixa agora em nenhum desses perfis, digamos, da moda, e agora da moda, que espero que fique uma moda perene, ou seja, se dar tempo ao tempo, se dar tempo aos treinadores, quem vier tá vindo e não tem a menor ideia do que vai ser. Olha só, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Essa notícia ela é do News Colina, que é um portal que só fala do Vasco da Gama, um portal que tem bastante seguidor, enfim. E a apuração deles é que o Ricardo Sapinto não recebeu nada, nenhum salário desde que chegou a São Januário. Já tem uma dívida em torno de 3,5 milhões de reais com o técnico e sua comissão, que não receberam nenhum vencimento, repito, do Nils Colina, aqui é a informação, desde a chegada dele ao clube. E aí, verossímil, né? Exatamente, que é verossímil. Exatamente. E aí, Vitor, a gente tem que lembrar que o Vasco vive uma situação política em que a gente teve 2 eleições em 2 semanas, um presidente que ganhou e que não venceu, outro que venceu e também não ganhou, e que depois foi confirmado presidente, uma confusão danada, um desmando no comando do Vasco da Gama. A situação do Vasco, ela é tenebrosa, mas também, olhando para o campo, o que vinha fazendo ali o Sapinto, o time do Vasco não andava também, né, Vitor? Cara, assim, eu costumo dizer assim que o time do Vasco, o Vasco como clube, ele não tem ano político, né? Ele tem dia político, porque todo dia é dia de eleição do Vasco. Todo dia todo dia está acontecendo uma eleição no Vasco. É um querendo passar a perna no outro, é um trabalhando com o outro, é um publicando coisa com o outro. E aí o objeto, o que deveria ser o objeto que une todas essas pessoas, que é o Vasco, vai ficando para trás, como está para trás há muito tempo. Então esse é um ponto importante. A eleição do Vasco parecia que tinha acabado quando, no dia 17 de dezembro, veio a determinação do Tribunal de Justiça do Rio de que o Jorge Salgado deveria ser o presidente. O Luiz Roberto Levenciano, que ganhou a primeira das eleições, a eleição feita lá no dia 7, se eu não estou enganado, 7 de novembro? 7 de novembro. 7 de novembro. Aqui ganhou de 7 de novembro. Ele tinha prometido que, se perdesse no dia 17, não iria mais recorrer, e agora já mudou de ideia, agora já está, pelo menos já disse que vai ver o que vai fazer, porque olhou a decisão e disse que a decisão é inconstitucional. Ou seja, a gente não vai saber, e dentro disso você tem um time brigando contra o rebaixamento, né? E num ano que você tem muitos times que, pelo menos em peças, tem menos peças que o Vasco. Então, assim, é um complicador, é um clube num beco sem saída, muito complicado. Dito isto, eu acho que o Zé Ricardo entrando no Vasco, fazendo o jogo dele ali com os 2 volantes, com aquele 4-2-3-1 muito bem definido, com os 2 volantes com um poder de marcação bom, e que um deles tem um pouco mais de liberdade para chegar na frente, tendo um artilheiro como o Cano, eu acho que se o Zé Ricardo chegar e fizer o básico que ele fez ao longo da carreira, eu acho que ele, e apesar de ter ido muito mal no Fortaleza no ano passado, e depois foi mais ou menos no Inter, né? Porque ele que termina o brasileiro no Inter,
termina colocando o Inter lá na pré-Libertadores, sei lá, na primeira fase, segunda fase da Libertadores, eu acho que o Vasco tem peças com o Zé Ricardo para se salvar. Agora, é mais daquilo, né? O Vasco vai terminar o ano tendo como grande vitória de salvar do rebaixamento. É complicado para um clube que, já que a gente está falando do século aí, né? Na virada do século, era um dos principais do Brasil. Era para disputar 2 anos seguidos, quase 2 anos seguidos, Mundial de... no intervalo de 3 anos, 2 mundiais de clubes. Então, e é uma coisa complicada, como uma instituição é depauperada pelas pessoas que, em tese, amam essa instituição, depauperada num espaço de 15 anos. Né?